Nós vamos agora ao vivo a Guarulhos, na Grande São Paulo, onde a repórter Carla Francisco, atenção, você que está chegando junto com a gente, trocou aqui para a Record agora, ligou a televisão agora, está na Record. Eu quero que você fique esperto, que você nos acompanhe até o final, porque hoje sai a sentença. Ele é culpado ou ele é inocente? O Misael Bispo de Souza cometeu esse crime, ele matou a namorada, a mulher com quem ele teve uma relação por 4 anos, ou não matou? Qual será a sentença final? Hoje sai essa sentença, é o último dia do julgamento do júri e você, junto com a gente, está acompanhando todos os detalhes. Tem uma pausa agora e nessa pausa a gente aproveita para acionar a nossa repórter, a Carla Francisco, que está lá acompanhando o julgamento. Boa tarde, Carla. Que horas deve sair o veredito? Qual é a previsão? Boa tarde, Brito, Ana, Ticiane. Olha, não há uma previsão para isso, porque, como você bem disse, houve uma pausa agora, o juiz determinou 10 minutos de intervalo e na volta será reunido o Conselho de Sentença, que vai avaliar sobre a culpa ou inocência de Misael Bispo. Hoje foi o dia dos debates, tanto acusação quanto defesa falaram por 2 horas e o doutor Ricardo Martins, que é advogado criminalista, acompanhou todo esse dia. Qual que é a avaliação, tanto do desempenho da defesa, quanto o desempenho da acusação nesse dia? Boa tarde, Carla. Boa tarde, Brito. Boa tarde. Pois é, nós pudemos ser testemunha de um debate bastante acalorado, em que as partes exerceram o seu papel, a acusação fez o seu trabalho, apresentando os pontos que considerava importante para incriminar o réu Misael. Já a defesa também demonstrou o seu trabalho, tentando desconstruir tudo aquilo que foi levantado, tudo aquilo que foi apresentado pela defesa. Sem dúvida nenhuma, neste momento, eu não tenho dúvida de que os jurados já estão certamente já com o seu posicionamento definido. E em breve nós teremos o resultado. Doutor, a acusação dispensou a réplica, isso era esperado? Isso, sem dúvida nenhuma, na minha concepção, tratou-se de uma estratégia, né? A defesa, ela trabalhou por diversas vezes em cima de vários pontos que acredito eu que, em função de talvez não ter sido, na ótica da acusação, tão eficiente, isso tenha levado o promotor a desistir da réplica porque entendia que os jurados já estavam convencidos. Sem dúvida nenhuma, também é uma medida bastante difícil de ser adotada, porque se porventura ela não for eficaz, ela não tiver o resultado almejado, pode colocar todo um trabalho fadado ao insucesso. Carla, doutor Ricardo, a gente está prestando atenção em tudo que acontece lá e realmente deu para perceber que é uma estratégia. Eu estava até comentando agora com a gente aqui, está o doutor Mário de Oliveira Filho, ao vivo no estúdio. Deu para perceber que é uma estratégia mesmo, como já foi usado isso em outros julgamentos que aconteceram recentemente, né? Porque eu senti, a minha sensação enquanto jornalista, alguém que mexe com comunicação e que tem um faro, tem um ouvido para ouvir aquilo que realmente é traduzível, é entendível. Eu, ouvindo atentamente o que foi dito agora pelo advogado de defesa, o doutor Ivon Ribeiro, tive a impressão, gostaria de saber do doutor Ricardo lá ao vivo e também do doutor Mário aqui com a gente no estúdio, eu tive a impressão de que ele se perdeu um pouco na sua defesa. Ele não usou detalhes técnicos, linguagem jurídica, procurou ser mais popular possível para que todos entendessem, mas eu tive a impressão de que ele, usando filmes, Três Patetas e filmes de julgamento, ele fez algumas comparações que talvez tenham desviado do foco principal. Estou errado? O senhor acha que ele fez uma boa defesa ou ele se perdeu um pouco? E por isso, então, a acusação resolveu não falar de novo. Olha, Brito, é muito difícil mesmo avaliar qual é a estratégia que está sendo adotada pela defesa. A iniciativa do Dr. Ivon de falar de uma forma mais simples, sem dúvida nenhuma, é para que os jurados também consigam assimilar com tranquilidade. Esse desprendimento do juridiquês, ele é importante porque nós temos que levar em consideração que os jurados não são jurados técnicos, são pessoas que fazem parte da nossa sociedade e, portanto, deve-se entender também de uma forma facilitada. Eu acredito que tenha sido essa a intenção do Dr. Ivon quando, então, ele se desprendeu um pouco desse juridiquês, objetivando se fazer entender. Agora, em função de ter vindo para cá, eu não pude exatamente acompanhar esse momento em que ele falou, portanto,
eu tenho, assim, honestamente falando, um pouco de dificuldade até de fazer uma avaliação sobre esse ponto específico, Brito. Eu vou fazer essa pergunta para o doutor Mário, que estava acompanhando junto com a gente aqui atentamente, mas antes do doutor Mário, eu gostaria que você me dissesse, doutor Ricardo, que está lá no tribunal com a nossa repórter Carla Francisco, qual é a previsão, já que não vai ter a acusação, não vai ter a réplica, também não vai ter a tréplica, né? Então aí você tem 1 hora, 2 horas, 3 horas a menos ou 4 horas a menos de debate. É possível que essa decisão já esteja sendo tomada agora pelo Conselho de Sentença ou realmente tem agora uns 10 minutos aí em que as pessoas vão relaxar, tomar um café e depois vão voltar para a reunião e decidir qual é o veredito? Brito, terminados os trabalhos, o juiz então indaga os jurados se estão habilitados a julgar, se eles não têm nenhuma dúvida a ser esclarecida. Restando nenhuma dúvida por parte dos jurados a serem esclarecidas, os jurados então seguem para a sala especial a fim de votar. Não há um prazo específico para a duração dessas respostas que serão dadas pelos jurados aos quesitos formulados pelo juiz. Portanto, pode ser que tenhamos esse resultado em 30, 40 minutos. Atenção, o doutor Ricardo está dizendo uma coisa importantíssima. Dentro dos próximos 30, 40 minutos, pelo menos esse tempo, é possível que nós tenhamos aí a sentença, o veredito a respeito de Misael. Nós estamos ao vivo acompanhando isso. Daqui a pouco o doutor Mário, que está aqui no estúdio com a gente, só a Record que está transmitindo. Não adianta trocar, é só na Record, porque nós estamos cumprindo o nosso papel. A gente tem o sinal dessa transmissão, desse julgamento, e tem que usar, porque é importantíssimo mostrar como é que funciona. Esse é o intervalo, tá vendo aí, ó? Esse é o sinal que está sendo mandado agora, do Fórum de Guarulhos. Intervalo. Após esse intervalo, dentro de alguns minutos, é possível que saia a sentença. E esse acompanhamento nosso aqui, jornalístico, é importantíssimo para a sociedade brasileira. Transparência da justiça.